boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos vocês que comparecem aqui no culto, na Igreja Luterana de Mafra, também as pessoas que acompanham o nosso culto também depois pela internet, vai ser postado depois no YouTube. Também se sintam saudados, que a paz, a bênção, o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todas as nossas famílias também. Amém. Estamos lá no primeiro final de semana do tempo de Quaresma, 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa, 40 dias de oração, reflexão sobre o significado do sofrimento de Jesus Cristo, o propósito também de sua missão ao vir a esse mundo enviado por Deus o Pai, e como palavra bíblica de saudação para vocês aqui no culto presente, também quem nos acompanha no culto virtual, a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Lá nos é dito em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, nos é dito, o próprio Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não vivemos só de pão, não vivemos só de alimento, não vivemos só das coisas materiais, mas para que a nossa vida tenha sentido, precisamos também viver alimentados pela palavra de Deus. E com esse propósito que também nos reunimos neste culto, para celebrar e adorar ao nosso Deus através dos hinos, dos cânticos, buscar a Deus através das orações e também compartilhar também do ensino da palavra do Senhor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco reunidos aqui em culto nesta noite. Amém. O missionário Adilson vai nos conduzir nos cânticos no culto de hoje. E o primeiro hino já vai ser anunciado então bem no início agora. Abençoada noite a todos. Começamos louvando ao Senhor com o hino número 20, Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, vamos Tua face, queremos agir, pois um dia Tua morte concedida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos aqui, vamos Tua face, queremos agir, pois um dia Tua morte concedida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Convido a vir à frente, representante do presbitério, que vai compartilhar os avisos. Pode chegar na frente. Chega aí, Ricardo. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Boa noite. A oferta avulsa de hoje vai para a juventude sinodal. Quarta-feira da próxima dessa semana que vem,
o ensaio do coral, às 19h30. Quarta também, a Oásia se reencontrará às 14 horas. E sexta, o estudo bíblico. Sexta, às 19h30. E também continua a campanha do quilo, que está sendo arrecadado alimento para as famílias carentes. Obrigado. Ok, obrigado. Então, fizemos reunião com a diretoria da UASE, agora no meio da semana, quarta-feira. Foi decidido recomeçar as reuniões, né, mantendo o distanciamento dos participantes da reunião, para iniciar nesta quarta-feira, 12h30, horário normal, 12h30 da tarde. E foi planejado o Dia Mundial de Oração, para o qual serão convidados os 3 grupos de UASE. O pessoal lá de Iteópolis está convidado, grupo daqui e também de Rio Negro, e me parece que foi mandado recado também para o pessoal da Lapa, lá, se quiserem vir participar. Então, naquela tarde, o culto será às 3 da tarde, na primeira sexta-feira de março, às 3 da tarde, dia 5 de março. Então, congregando tanto os grupos de UASE, como também outras pessoas que queiram participar, são bem-vindas. Aqueles aposentados aí que querem vir participar conosco aí também são bem-vindos naquela tarde. Em função do Covid, não haverá café. Então, é só o culto e depois o pessoal então está liberado. Não haverá café para evitar aglomerado de gente lá no salão. Também equipe preparando café na cozinha. Então estamos evitando, né, esse tipo de aglomeração. Então seria isso, já o pessoal fica antenado, né, nessa programação especial que é celebrada em 160 países do mundo, o Dia Mundial de Oração, unindo várias igrejas em oração, né, nesta celebração. Também ainda dispomos alguns exemplares. Se você ainda não adquiriu o livro de meditações Orando em Família para esse ano, temos aqui 2 exemplares ainda sobrando. O preço é o mesmo, R$20. E às vezes alguém quer ter o livro Senhas Diárias, que tem os versículos para cada dia, né, ao longo de todo o ano. Também está disponível à venda também o livrinho Senhas Diárias. Então, se alguém se interessar, procura então depois do culto. Nós também conversamos de retomar a campanha do quilo. Nós estamos agora no tempo de Quaresma, 40 dias de preparação para a celebração da Páscoa, e nós queremos retomar aquela campanha que foi feita no ano passado de ajudar famílias carentes. Em torno de 10 famílias carentes foram ajudadas com alimento pela nossa ação social, tanto aqui de Mafra, Vila Nova, como também lá de Rio Negro. Famílias daqui do bairro, famílias lá do bairro Alto também têm sido ajudadas ao longo desse período. Então, que nós possamos encarar esse tempo de Quaresma também como um tempo de fraternidade, também de apoio às famílias que precisam de ajuda. Tem famílias com pessoas doentes, tem famílias com gente desempregada, então tem vários tipos de carências, né, também ao nosso redor. Então, quando vier para o culto, lembra também de trazer, né, um quilo de alimento, ou 5 quilos, conforme a sua possibilidade, para nós poder organizar, né, continuar ajudando essas famílias, né, que estão em situação de carência. Era isso então, né, esse recado para essa campanha também. Vai ter lá uma caixinha, né, disponível para pôr lá na entrada já quando vem para o culto. Convido para cantarmos o segundo hino, Louvor a Deus, e logo depois vamos proceder às 2 leituras bíblicas. Para te louvar.
semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio do caminho dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que ouviram a palavra, a receberam com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são as que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, esses frutificam com perseverança. E a segunda leitura encontramos no Evangelho, evangelista Marcos, no capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículos 29 seguintes, do 29 até o 38. Passo a ler. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-se para que os que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes. Deixa eu achar que eu perdi, gente. A ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, para que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Ok, obrigado. Palavras do Senhor Jesus, que nos lembra: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser salvá-la, então, vai dedicá-la ao serviço do Senhor. Porque adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a salvação. Isso vai ser o tema do nosso culto. Que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro
se vier a perder a salvação. Que o Espírito Santo nos conduza na compreensão desta palavra. Amém. Nós vamos mudar um pouquinho a sequência aqui. O hino 165 primeiro e o 588 depois da mensagem. Cuidado que podem sentar-se. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Amém. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, o texto de pregação é o mesmo que foi lido agora há pouco, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. E lá em Marcos capítulo 8, a grande pergunta levantada por Jesus, compartilhando a mensagem da salvação do Evangelho com a multidão e também com os discípulos, é esta pergunta: o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, se vier a perder a salvação, se vier a perder a vida eterna com Deus? Você prioriza ganhar o mundo ou prioriza ganhar a salvação? O que está em primeiro lugar na tua escala de valores, no teu projeto de vida, no legado que você quer deixar para as pessoas, como alguém que priorizou buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, ou alguém que buscou fazer a vontade do mundo? Há poucos dias um colega de Joinville mandou uma parábola, que na verdade eu tinha ouvido há anos atrás, mas foi atualizada agora e compartilhada numa meditação. O colega pastor lá de Joinville compartilhou uma parábola que conta lá uma mãe que tinha 4 filhos, os enviou por uma tarefa. Mas a mesma história é relatada com um homem que tinha 4 filhos e deu aos filhos a seguinte tarefa: que eles fossem até a cidade de origem da família, e lá tinha uma árvore, e que eles fossem lá e observassem aquela árvore maior que tinha naquele terreno, naquele pátio, e depois na volta descrevessem como era aquela árvore. E assim aconteceu. Ele queria que seus filhos aprendessem a compreender o momento, a estação de cada árvore, de cada momento daquela árvore, e depois comparar com a estação de vida das pessoas. Pois bem, o primeiro filho foi lá visitar o terreno, lá na outra cidade, no inverno. O segundo foi visitar na primavera. O terceiro foi visitar no verão. E o quarto, mais jovem, foi visitar no outono. Cada um deles partiu numa época diferente. E depois que os 4 haviam já cumprido esta missão, o pai os reuniu e pediu: agora é o momento de cada um compartilhar o que observou naquela árvore, como estava aquela árvore. O primeiro filho disse: olha, a árvore era feia, torta e retorcida, não tinha nada de flores, não tinha nada de frutos. O segundo disse que não, que o primeiro estava enganado, que aquela árvore era recoberta de botões verdes e cheia de promessas futuras.
Já o terceiro filho discordou dos dois e disse que aquela árvore estava coberta de flores, que tinham um cheiro tão doce e eram tão lindas, que ele arriscaria dizer que era uma coisa mais graciosa que ele tinha visto. Já o último filho, o quarto, discordou de todos os três e disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, cheia de vida, cheia de promessas. O homem então explicou que a árvore era uma só, era a mesma árvore que todos visitaram. A diferença é que cada um a visitou numa estação diferente. O pai começou a explicar para os filhos que, assim como aquela árvore passa por transformação ao longo de um ano, as 4 estações, mas não perde a sua essência, assim também a vida de cada pessoa passa por diferentes estações: inverno, outono, inverno, primavera, verão. Portanto, não nos achemos no direito de julgar as pessoas a partir do momento, da estação que elas estão vivendo. Também nós não podemos avaliar as pessoas ou avaliar a nossa própria história de vida focando apenas em uma das estações da nossa vida. Se foi inverno, se foi outono, difícil, tempo frio, sofrido, tempo de dor, de perda, de luto, ou se foi um tempo alegre, de primavera, de verão, de beleza, de coloridos, de alegrias, de satisfação. Jesus Cristo está anunciando aos seus discípulos que ele vai passar por uma estação de sofrimento, rejeição, dor, julgamento, condenação e morte. Este é o anúncio que Jesus está fazendo aqui, relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Está preparando os seus discípulos para a última estação do ministério dele, Jesus. Mas antes disso, tem uma conversa interessante entre Jesus e os discípulos. Quem de vocês acompanhou domingo passado a mensagem sobre o discípulo Pedro, a pessoa de Pedro, o temperamento forte de Pedro, as virtudes de Pedro e também as incoerências de Pedro, há de lembrar deste personagem de uma maneira muito forte, como aquele que representava a liderança maior no grupo dos 12 e aquele que muitas vezes tinha coragem de perguntar ou falar para Jesus aquilo que às vezes os outros não tinham coragem de falar. Pois bem, o que diz aqui em Marcos capítulo 8, já a partir do versículo 27? Diz aqui que Jesus e os discípulos partiram para as aldeias da Cesareia e de Filipe, e no caminho Jesus perguntou a eles, os discípulos, somente os discípulos estão com ele neste momento: quem dizem as pessoas que eu sou? Jesus está perguntando: o que o povo está dizendo aí quem eu sou? E aí eles começam a responder, fazendo um paralelo com outro texto aqui também, de Mateus, ou mesmo Lucas. Uns acham que você é o Moisés, outros acham que você é Elias, outros acham que você é um dos profetas enviado por Deus, outros acham que você é João Batista, que ressuscitou. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro responde: tu és o Cristo. Aqui Marcos capítulo 8, versículo 29. Mas a mesma resposta, a mesma situação é retratada também em outra parte do Evangelho paralelo, também nos é relatado aqui em Mateus capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para o Simão e para os discípulos que estão ao redor: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado, abençoado tu és, Simão,
porque foi o Pai que está nos céus que te revelou quem de fato eu sou, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido há tanto tempo. E aí a caminhada continua, e aí vamos para um lugar onde tem uma multidão de gente, e lá Jesus com a multidão e com os discípulos sempre ao redor também vai passar outros ensinamentos. Percebam vocês que quando Jesus diz para os seus discípulos que ele vai ser preso, que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser também condenado pelos principais sacerdotes, pelos líderes dos judeus, os anciãos, pelos escribas, que ele, Jesus, será morto e depois de 3 dias ressuscitará. Jesus faz um resumo aqui de tudo que vai passar nos próximos 40 dias, um tempo chamado Quaresma. E aí como é que Pedro reage agora? Pedro reage de uma maneira totalmente diferente. Pedro começa a reprovar Jesus. Pedro não aceita, não concorda, não imagina que o Mestre Jesus está anunciando que em breve ele vai morrer e não estará mais com eles. Diz o texto, Jesus, versículo 33, Jesus, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Não cogita dos planos de Deus, mas dos planos dos homens. Percebam vocês que o mesmo Pedro, que há minutos atrás dissera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Salvador, e Jesus responde: foi o Espírito Santo, foi Deus o Pai quem te revelou. Minutos depois, o Pedro não aceita o ensino de Jesus, de que Jesus vai passar pela paixão, pela morte, pela dor, pela rejeição, pela morte de cruz. E agora a repreensão de Jesus é: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas do coração do ser humano. É que a gente consegue compreender a situação do Pedro nessa hora. Aquele Pedro imaginou: pô, esse Jesus aqui vai ser o novo rei de Israel. Esse cara que multiplica pães, que faz milagres, cura cegos, ressuscita mortos, faz todo tipo de milagre. Esse é o cara que vai ser o nosso libertador. Ele é o Messias. Ele vai nos tirar, vai pôr para correr esses romanos, e vai ser o grande líder do nosso povo. Assim pensavam a maioria, se não todos os discípulos, até o dia da crucificação, até o dia da ressurreição. Portanto, a reação de Pedro é totalmente humana. Ele tinha toda a expectativa em cima desse líder Jesus, e Jesus está dizendo: olha, cara, você se prepara, vocês se preparem, porque eu estou a caminho da morte. Eu serei condenado, eu serei rejeitado, eu serei morto. A resposta de Jesus é radical, é forte, é imediata, é decisiva. Arreda Satanás, porque esse pensamento vem de Satanás, não vem de Deus o Pai. Jesus Cristo não disse: arreda Pedro, ele disse: arreda Satanás. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tanto os que estão aqui no culto presencial, como aqueles que nos acompanham assistindo o culto depois, nós temos momentos em que nós nos deixamos orientar, inspirar e reagir pela direção do Espírito Santo. Mas tem outros momentos, assim como Pedro, que nós nos deixamos inspirar, orientar ou fazer a cabeça por um outro espírito que não é o de Deus. Arreda Satanás. E nesse sentido, quando também no Antigo Testamento se diz
A palavra do Senhor diz: os meus planos, os meus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos pensamentos humanos, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Pedro não estava entendendo. Pedro teria que ser liberto, afastado da influência de Satanás, que quer impedir que Jesus vá em direção à cruz para vencer o pecado, o diabo e a morte e trazer a salvação para a humanidade. Em várias situações, o maligno tentou afastar Jesus do caminho da cruz. Já lá no deserto, quarentena, 40 dias, que Jesus estava no deserto, foi tentado. A tentação primeira é: se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Se tu és filho de Deus, te atira daí. Se tu és filho de Deus, faça um grande milagre. Jesus sabia plenamente que ele era o filho de Deus. Por isso ele não caiu nas tentações do maligno. Minhas irmãs, discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que vem da santidade de Deus e o que vem do pecado humano, do ego humano, ou mesmo das tentações do maligno, se faz através da palavra de Deus e através da oração. Não tem outro meio. É a palavra de Jesus que vai discernir que aquela reação não vem de Deus. Pois bem, compartilhei semana passada sobre a história, a vocação, a missão de Pedro, as virtudes e as contradições de Pedro. E o Pedro está aprendendo, o Pedro está na escola do discipulado com Jesus. Pedro foi acolhido, vocacionado, chamado para ser discípulo de Jesus. E ele está aprendendo a cada dia, no convívio com Jesus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Aprendendo a amar a Jesus, aprendendo a amar as ovelhas de Jesus. O amor de Jesus sempre vem primeiro, o amor de Deus sempre vem primeiro. E também no Antigo Testamento nos é descrito que o amor que Deus tem para conosco vem antes do nosso merecimento ou da nossa reação. Diz lá em Isaías capítulo 43: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Lá então a palavra de Deus já reafirma no Antigo Testamento que Deus nos chama pelo nosso nome, que nós somos chamados a ser filhos e filhas amados de Deus e a viver dentro do propósito da missão que Deus tem para com você, também para comigo. Esta mensagem de Jesus para os discípulos é uma mensagem difícil de assimilar. Ele está dizendo: olha pessoal, até agora eu convivi com vocês durante 3 anos, mas o momento da minha partida está chegando. Eu vou morrer e eu vou partir. Uma mensagem assustadora, mas é uma mensagem reveladora do propósito de Deus. Uma palavra triste, mas é também uma palavra de amor, de preparar os discípulos para o que vem pela frente, para que eles venham compreender o propósito da salvação. Jesus também não permite que os discípulos idolatrem a sua presença ou a sua permanência com eles. Jesus não veio para ser líder de uma nação, para ser um novo rei, um novo presidente, um novo primeiro-ministro de Israel. Jesus não se desvia da sua missão principal. Também Jesus não era iludido com a multidão que o cercava em todo lugar que ele ia. Jesus sabia que a maioria das pessoas da multidão estava atrás de milagre, estava atrás de cura, de prosperidade, de que se fizesse a sua vontade. Assim como as multidões que se reúnem hoje nas megas igrejas, a maioria não tem consciência do que é ser discípulo de Jesus. Estão no mercado da fé, buscando algum produto do supermercado da fé que venha satisfazer o seu desejo humano. Jesus não se deixa fascinar pelo sucesso, não se deixa iludir pelo aplauso ou a aprovação das multidões. Jesus não manda pesquisar como é que está o meu Ibope, como é que está no Datafolha, como é que está a minha aceitação, como é que está a minha rejeição, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha aceitação, liberar mais Bolsa Família, liberar mais isso, mais aquilo.
Jesus tem como preocupação maior e primeira agradar a Deus e não agradar e bajular pessoas. Jesus está focado em viver a sua missão, caminhando para a cruz, onde vai glorificar a Deus através da sua morte. E depois, no domingo de Páscoa, vai glorificar a Deus através da sua ressurreição. Meu amigo, minha amiga, as igrejas congregam muitas pessoas religiosas que ainda não entenderam o que é ser discípulo ou discípula de Jesus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O texto bíblico de Marcos capítulo 8, versículo 34 é enfático. Então Jesus, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse a eles, multidão e discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Quem perde ganha, quem ganha perde. Essa lógica, essa matemática do reino de Deus é estranha para nós, mas assim é a verdade do Evangelho. O convite é pessoal. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer, quem não quer, não vem. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, ele faz um convite. Quando você recebe um convite, você tem a liberdade de dizer sim ou dizer não. Alguém te convida para uma festa, você vai dizer sim, estou confirmando que eu vou na tua festa até o dia tal, né? Os convites, né? Que vão de casamento, né? O pessoal coloca, confirme até o dia tal. Ou mesmo uma visita na tua casa, posso, não posso, vou, não vou, já tenho outro compromisso. Todo o convite aguarda uma resposta. Mas o melhor convite que nós podemos receber nesta vida é este aqui: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus para ser discípulo dele aqui neste mundo e para ser participante do reino de Deus no futuro, na vida eterna. Você tem ouvido este convite? Você tem compreendido este convite de Jesus para você, para mim? No livro do profeta Isaías, capítulo 43, diz para nós: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Meu amigo, minha amiga, não temas, porque Jesus já nos salvou naquela cruz, nos ofereceu perdão de todo pecado e salvação, nos chamou pelo nome, somos de Jesus. Deus continua chamando e dizendo para ti e para mim: não temas aceitar este chamado. Estou te chamando pelo teu nome, para que sejas meu filho, minha filha, amados, meu servo, minha serva aqui nesta vida, aqui neste mundo. Se alguém quer vir após mim, aceite o meu convite e siga-me. Na outra leitura que foi feita no texto ali da parábola da semente, o semeador saiu a lançar sementes. Uma parte caiu num terreno duro, outra parte caiu no meio dos espinhos, outra parte caiu numa terra boa. Assim são as pessoas, assim somos nós. Existem 4 tipos principais de ouvintes da palavra do Senhor, do Evangelho. Aquelas pessoas que têm o coração endurecido e rejeitam a palavra e o chamado de Jesus. Eles se bastam a si mesmos. Eles não precisam de Jesus, eles não precisam de Deus. Basta a idolatria da sua racionalidade, basta a idolatria do seu eu, basta as filosofias humanistas que lê nos livros dos grandes ateístas da história. Isso basta. Rejeição, coração endurecido diante da palavra do Evangelho. Tem um outro tipo de pessoas que são as pessoas superficiais, que num primeiro momento acolhem com alegria
a mensagem de Jesus, mas depois não demonstram perseverança nem compromisso no seguir a Jesus. Como se diz no popular, é gente fogo de palha, fogo de palha. Não persevera em coisa nenhuma, também não persevera no chamado, no discipulado, como Jesus. Tem um terceiro tipo, que são as pessoas ocupadas demais. As pessoas que se julgam ocupadas demais, são muito atarefadas para acolher o chamado de Jesus, são muito atarefadas para tirar um tempo para uma oração, para ler uma meditação na sua casa, para ler um texto do Evangelho, dos Salmos, dos Profetas. Elas são muito atarefadas. Esses dias alguém comentou na reunião do presbitério, que tem pessoas que acham que é demais, ficar 1h15 dentro do culto, mas essas mesmas pessoas ficam 3h30 na frente de uma televisão todas as noites, sem contar as horas e horas na frente de um computador. Assim somos nós, e assim nós lidamos também com as fragilidades de cada um e as expectativas de cada um. Tem pessoas que são ocupadas demais para ter tempo para honrar a Deus, para buscar a Deus, para vir no culto, para participar de qualquer atividade a serviço de Deus, não tem tempo. E o quarto tipo são aqueles que têm o comprometimento de ouvir a palavra de Jesus, obedecer a palavra de Jesus, seguir no caminho do discipulado ao longo da sua jornada de vida. Em nossa geração e em nosso tempo, alguns até querem ter o glamour e a honra de ser identificados como boas pessoas e pessoas cristãs no meio da sociedade, bons e religiosos cristãos, mas rejeitam a cruz do discipulado. Muitos querem receber os milagres, mas não querem renunciar às suas vaidades. Muitos querem bênção, prosperidade e saúde, mas não querem experimentar arrependimento e mudança de vida. Muitos querem experimentar o paraíso na terra, mas não querem assumir a cruz, o sofrimento, a rejeição, por defender o nome e a mensagem de Jesus Cristo lá no meio ao qual convive. Não querem servir a Cristo com amor, com humildade, com perseverança, mas também querem ser servidos. O discipulado é um convite para ter um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus preferia a palavra amigos para os seus discípulos do que a palavra discípulos para os seus discípulos, porque ele de fato era um amigo junto a eles. O discipulado cristão também integra um relacionamento afetivo, próximo, de amor, de confiança, de aceitação, de perdão, de misericórdia que recebemos do Senhor Jesus. Percebam vocês o que Jesus diz: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Discipulado cristão não é só seguir uma doutrina teórica ou decorar alguns versículos, mas é seguir uma pessoa, Jesus. E viver a missão de Jesus é viver a missão que Ele ensinou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ao mundo. Portanto, Jesus encarnou-se na realidade do sofrimento e angústias das pessoas. Assim deve ser a nossa missão, trazendo consolo, perdão, salvação, alegria, encorajamento, esperança, vida nova, apontando para a vida eterna que Cristo oferece. Unidos a Jesus é que produzimos os frutos do reino de Deus. Jesus é a videira e nós os ramos. Ele é que tem poder, por meio do Espírito Santo, de produzir os bons frutos do reino em nossa jornada de vida. Portanto, o discipulado tem a marca da renúncia e do negar-se a si mesmo. Jesus nos chama a renunciar ao nosso orgulho, negar-se a si mesmo, a renunciar à soberba, negar-se a si mesmo, a renunciar à arrogância, à autoconfiança. Diz o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É na humildade que recebemos a graça
do perdão, da salvação, da paz de Cristo. Portanto, a marca maior do discipulado é o servir. Ele, Jesus mesmo, disse que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O tema geral da nossa igreja esse ano, o cartaz novo já está por aí? Desse ano já está por aí o cartaz novo. O que está em destaque nesse cartaz? Como tema, como lema? Viver o batismo. Dons a serviço. O que é viver o batismo? Até hoje, há 2000 anos, os grandes teólogos ficam debatendo qual é a melhor forma de batismo, se é com muita água, com pouca água, se é com imersão, se é com submersão, se é assim, se é assado, se é a criança bebê, se é o adulto, o jovem. Ficam discutindo as formas de batismo há 2000 anos e nunca chegaram a uma conclusão, a uma concordância. E cada denominação segue a sua visão de batismo. Mas o que é o essencial da compreensão de batismo? É que batismo é morrer para o pecado e viver para Cristo. Batismo é ser afogado para o pecado e desafogado para a vida nova com Cristo. Portanto, viver o batismo é, em essência, andar em novidade de vida com Cristo. A cada dia morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida com Cristo e a serviço de Cristo. Por último, meus irmãos e irmãs, discipulado cristão é uma missão corajosa. Não vos conformeis com este século. É uma missão dinâmica, é uma missão desafiante e é uma missão profética, porque nós não nos deixamos moldar ao espírito deste mundo e aos valores deste mundo. Portanto, ser cristão, como criança, jovem, adulto, é ser uma pessoa que busca ser moldada em sua mente, coração, palavras e atitudes pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, o discipulado é amar a Jesus e amar aquilo que Jesus ama e rejeitar e aborrecer aquilo que Jesus rejeita. O discipulado cristão é uma vivência no dia a dia na qual nós estamos aprendendo a viver para Cristo e a morrer para o pecado, para o nosso ego, para o nosso eu. Quero encerrar esta mensagem apontando para os últimos versículos do texto que nos dizem, quando Jesus diz que aquele, nesta geração adúltera e pecadora, justamente a geração na qual nós vivemos, e todos viveram até aqui, porque qualquer pessoa que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará desta pessoa quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E qualquer que confirmar e testemunhar a fé em Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo vai nos honrar com nossa participação no reino de Deus. Entre uma sociedade idólatra, corrupta, pecadora, que busca sempre de novo idolatrar o pensamento humano, o consumismo insaciável, as drogas de todo tipo, a sexualidade egoísta, tornando pessoas objeto, em meio a toda a corrupção que, de certa forma, marca a nossa sociedade. Nós somos chamados a viver como discípulos de Jesus uma vida diferente daquilo que nós enxergamos a cada dia. Vida eterna é a promessa de Cristo Jesus para nós. Algumas vezes eu mencionei que tem uma coisa que nós podemos levar desta vida e todas as demais nós não poderemos levar. Que coisa será essa? Como pastor há 38 anos, eu já atendi, eu acho que quase 400 sepultamentos, nesses 38 anos de pastorado. No ano passado, tivemos 20 sepultamentos, no ano passado, acompanhando 20 famílias enlutadas. Tem anos que é 10, 12, 15, a média geralmente é 15. Percebam vocês, quando você assiste, passando na rua assim, aquela fila de carros levando alguém para ser sepultado. Observou a fila?
caminhonete da funerária, pastor, talvez o diácono católico, acompanhando a turma até lá ao cemitério, chega lá o sepultamento. Em algum momento você observou atrás daquela fila de carros um caminhão de mudança? Eu nunca vi um caminhão de mudança em quase 400 sepultamentos que eu atendi até hoje. Por quê? Porque ninguém vai levar só mudança no dia do seu sepultamento, é simples. A única coisa que nós podemos levar no final desta vida é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós não levarmos a salvação em Cristo Jesus, nós não levamos nada. O que é pior ainda, nós não levamos o mais importante que deveríamos ter levado. Sabe qual é a diferença entre uma loja de bijuteria e uma loja de joias verdadeiras? É que as bijuterias é uma encenação de joias. E joia é joia. A maioria das pessoas se contenta em viver com bijuterias aqui neste mundo e rejeita os tesouros que Cristo oferece, o tesouro da salvação, aqui e agora, o tesouro da vida eterna com Deus depois no futuro. Não te deixe fascinar por bijuteria. Busque sempre o tesouro maior, que é o tesouro da salvação, o tesouro do reino de Deus em sua vida. Deus os abençoe, nos dê sabedoria e discernimento, assim como Ele também deu para Pedro. Que assim seja. Amém. Obrigado, Deus e Pai, pela palavra que compartilhamos neste culto, Senhor, que possamos crer e compreender o Teu amor, Jesus, o Teu perdão, a Tua salvação em nosso favor, e assim possamos acolher em nossa vida, Senhor, e carregar dia a dia o tesouro da salvação, e compartilhar deste tesouro maior com as pessoas com as quais convivemos no dia a dia. Pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo, que nos dê o discernimento para perceber o que vem de Ti, Deus o Pai, e o que vem do maligno, as tentações que o mundo oferece. E assim possamos viver, Senhor, em obediência à Tua vontade ao longo da nossa jornada de vida. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Agora vamos cantar aquele hino que foi pulado ali, que fala: quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quem quer cantar amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão louvar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomar e não se envergonhar de aqui testemunhar. Quem quer cantar amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim, e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz. Seguindo os passos seus, eu percebo muito amor de Deus. No meu falar e a vida em harmonia esteja, que todos o amor na minha vida vejam. Como último hino do nosso culto, um hino de gratidão, hino Te Agradeço, hino 84. Vamos cantar o hino 84, com gratidão a Deus. Enquanto cantamos este hino, vamos ter um momento da nossa oferta, também oferta de gratidão, de compromisso com a missão da igreja. Vamos colocar as cestinhas mais perto aqui, nos bancos aqui da frente, dos
assentos aqui à frente para facilitar o acesso do pessoal. Ok? De pé para a oração do Pai Nosso, para acolher também a bênção de Deus. Oremos. Deus e Pai, intercedemos pelas pessoas que estão enfermas. Estenda a Tua mão de misericórdia, de cuidado, de livramento para cada uma delas. Pessoas doentes nos hospitais, também nas casas, nas residências. Pessoas também que estão em depressão, Senhor, alguma outra moléstia também emocional. Que Tu venha com a Tua misericórdia, o Teu cuidado e restaure a saúde. Restaura também a fé e a esperança, pelo poder do Teu Espírito Santo. Também pedimos a Tua bênção e cuidado, Senhor, renova a Tua misericórdia junto ao nosso país, Senhor. Abençoe e livra-nos, Senhor, dessa pandemia, para que não continue havendo tantas vítimas como tem havido até aqui, tanto sofrimento para tantas famílias. Traz-nos cura, libertação, Senhor. Renova a Tua graça, a Tua misericórdia conosco como nação. Também abençoa os cuidadores dos hospitais, os postos de saúde, também as pessoas da segurança pública, tantas profissões expostas ao perigo a cada dia, Senhor. Que Tu os proteja, os livre de todo mal e perigo e os conduza a cada dia em segurança. Assim oramos, Senhor, e colocamos aos Teus cuidados as nossas famílias. Relacionamento que seja cada vez sempre amoroso entre marido e esposa. Relacionamento marcado pela sabedoria na educação dos filhos. Pelo Teu livramento, Senhor, na amizade dos filhos. Que sigam bons caminhos, Senhor, caminhos de vida, e digam não para propostas de morte. Assim oramos pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu proteger, Senhor, sobre todas as nossas famílias, sobre o testemunho da Tua igreja, das várias denominações também em nosso país. Assim oramos e pedimos em Teu nome, Jesus. Tudo mais nós colocamos na oração dos Teus filhos e filhas, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido o missionário para estender a mão também em direção à comunidade, transmitindo a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e lhe conceda de sua paz. Que a paz de Cristo nos acompanhe ao longo também da nova semana que começa amanhã. Amém. Um abençoado final de semana para todos vocês, para todas as nossas famílias. Amém.